Boa noite. Nós estamos no dia 20 de setembro de 2020, às 22h33. Estamos aqui para falar sobre a vida além da morte. Meu nome é Marco Antônio Bazuni, eu sou advogado, católico de nascença, espírita por opção, Rosa Cruz da antiga e mística ordem Rosa e Crucis Amorque, grau 12, integrante da Fraternitas Rosacrucianis Antiquas, maçom, grau 33, do rito escocês antigo e aceito, e um buscador da verdade, independente de bandeiras, conceitos e ideologias religiosas e filosóficas. O que me preocupa no tema vida além da morte é que o nascimento é incerto e a morte é certa. Então, o evento mais certo do universo é a morte. Quem não teve um pai, uma mãe, um irmão, um esposo, uma esposa perdidos pelo evento morte? Quem não se deparou num cemitério com um amigo morto ou até com uma persona não grata que poderia ser seu inimigo na terra, morto? E aí, diante do túmulo, na realidade do cemitério, a morte é o fim? Estamos aqui para defender a bandeira que a morte não é o fim da existência da alma, que é eterna. Ou seja, o espírito é eterno. O espírito é imperecível. O espírito é uma centelha divina, uma centelha da divindade, o chamado Eu Sou, e ele é eterno. Então, o que é a morte? A morte é o elemento de desintegração orgânica do corpo material em que cessa a atividade deste corpo material. A morte do corpo material em nada afeta o espírito, o perespírito e os corpos espirituais que envolvem o espírito em sua caminhada evolutiva além túmulo. E assim, podemos dizer que antes do nascimento, ou seja, antes que a alma adentre ao corpo material, nascendo o bebê pelo choro, quando a alma adentra, o espírito pré-existe ao corpo material do neném. Continua existindo no corpo material e com ele convive até o ponto de debilidade orgânica e de cessação do fluxo energético para aquela vida, para aquele karma, naquela encarnação. E cessada a vida material do corpo, o espírito continuará vivo além túmulo, em sua caminhada evolutiva.
Então, uma coisa é certa, nós não somos o nome que nos chamamos. Me chamam de Marco Antônio, mas o meu espírito eterno que não é Marco Antônio. Ele é a divina presença, ele é o eu sou, ele é a centelha divina inominada que habita em mim e personalizada, como a personalidade alma, fruto do batismo para identificação pelo nome de Marco Antônio Bazuni. Então, eu não sou Marco Antônio Bazuni, eu estou Marco Antônio Bazuni. Nas outras encarnações, eu tive a personalidade de índio, tive a personalidade de trabalhador, capataz, na senda da escravidão, tive a personalidade de romano, fui um tribuno romano e hoje, como Marco Antônio Bazuni, tenho a personalidade de um advogado profissional na área trabalhista. Assim, eu pergunto, se eu não sou o nome que me chamam, se eu estou este nome, o que sou? De onde vim e para onde vou? Eu sou o eu sou, como disse Deus a Moisés na sarça ardente. Se Deus é o eu sou, e eu sou uma parcela de Deus, eu sou uma parcela da divindade, eu sou uma fração, uma pequena parte da divindade, então também eu sou o eu sou. Eu sou a divina presença, a mônada de Deus em mim. Então eu sou o eu sou. De onde vim? Vim de um plano astral, sutil, espiritual, que se harmoniza por afinidade com a minha evolução espiritual. Sou uma parcela da alma divina que é Deus, tenho uma evolução espiritual fruto das minhas ações medidas pela lei da causa e do efeito, e de acordo com a caridade praticada e a luz recebida por esta caridade praticada, eu ocupo uma região no astral. E de lá eu vim, desta região do astral inferior ou superior. E vim para onde? Para o corpo do neném que se denominou Marco Antônio Bazuni. E chorando entrei no meu corpo. Entrando no meu corpo, criou-se a personalidade de alma. A personalidade alma. Né? Amoldou-se o duplo etérico como uma forma etérica para que o espírito se amoldasse à minha matéria. E foi criado o cordão de prata, que é um elo etérico que une o espírito ao perispírito e à matéria. Evoluí, cresci, aprendi, refleti, consegui uma autonomia profissional e comecei a estudar a senda espiritual, primeiro no catolicismo, depois no espiritismo e agora no rosacrucianismo e na senda maçônica. E o que aprendi? Aprendi que a alma é eterna. Aprendi que a matéria é perecível. Aprendi que o espírito ou a alma pré-existe à matéria,
que o espírito ou a alma habita a matéria para aprender. E quando a matéria cessa de existir pelo elemento desagregação das células e moléculas, gerando o que se chama de morte do corpo material, a minha alma, o meu espírito, junto com o meu perispírito, se desprende do meu corpo e vai habitar uma região espiritual compatível com a minha evolução espiritual. Então, quem eu sou? Eu sou o eu sou, a divina presença, a presença de Deus em mim, a mônada espiritual, que é o átomo nous, que habita o meu ventrículo esquerdo etérico e que é imperecível e que guarda as minhas características desta encarnação e de todas as encarnações precedentes. De onde vim? Vim de uma região astral compatível com a minha luz, gerada pelo meu espírito de caridade ao próximo e de minhas ações abnegadas ao próximo de maneira desinteressada. Pois quanto maior é o serviço na luz, maior é a luz recebida. Causa, serviço. Consequência, luz. Causa e efeito. Serviço e luz. Para onde vou depois de cessada a minha vida orgânica? Eu vou para a região astral da minha afinidade ou da minha evolução espiritual. Portanto, a morte do corpo material é uma ilusão. Por quê? Porque ele cessa a vida orgânica da matéria, mas em nada afeta o espírito, que sempre existiu antes da matéria e sempre continuará a existir após a cessação de vida após a matéria. Portanto, existe vida além da vida, vida além da morte do corpo espiritual, vida além túmulo, em planos sutis de consciência cósmica, nos planos espirituais ou astrais ou mentais de consciência cósmica, espirituais por excelência. Então, se a morte não é o fim do corpo material, nós fazemos as seguintes perguntas. A morte do corpo material, que é o acontecimento mais sério, é o fim? Resposta: não. Existe vida além túmulo? Sim. De onde vim? Vim de um plano espiritual de evolução compatível com a minha existência, de um plano astral, ou se tiver mais evoluído, de um plano mental, que pode ser inferior ou superior, mas ele é etéreo, ele é invisível, ele está no cósmico, onde existem cidades etéreas, como o nosso lar, campos verdejantes, a Legião de Maria e outras mais. O que sou? Sou uma mônada de Deus. Como o arcanjo Metraton disse ao Moisés, eu sou o eu sou. Se Deus é eu sou, e eu sou uma partícula de Deus, logo eu também sou eu sou. Então o que sou? Sou uma mônada de Deus, um átomo de Deus, uma vibratória de Deus, uma centelha de Deus. Eu sou a centelha divina, que o mestre Saint Germain e o mestre Jesus denominam eu sou, e que nada tem a ver com ego, porque eu sou é a presença de Deus dentro de mim. Para onde vou após a cessação do corpo material? Vou para uma cidade etérea, uma cidade de luz? Vou para um plano espiritual compatível com a minha evolução espiritual, compatível com a minha luz armazenada pelo meu espírito de caridade praticado efetivamente na terra. Como fala o apóstolo Paulo, entre a fé,
a esperança e o amor e a caridade, é o amor, é a caridade, o mais importante dos atributos divinos no ser humano. Então, eu vou para uma região espiritual. E se eu não fiz o bem? Se eu fui egoísta? Se eu fui o cara mau? Se eu fui o cara perverso? Eu vou para as trevas. Para o inferno? Não. Para uma região chamada umbral. Uma região etérica onde não há luz divina, onde tudo é breu, tudo é sofrimento, tudo é dor, ou como Jesus o Cristo falou, onde há pranto e ranger de dentes, porque colhemos o que plantamos. Se semeamos rosas, colhemos rosas lindas e perfumadas. Se semeamos vento, colhemos tempestades. Se semeamos atos egoístas e maldosos, fazemos a nossa justiça com o poder social e material que nos é dado por Deus, com uma posição relevante na terra, e fazemos o que achamos justo e praticamos o que achamos de justiça, estamos fazendo o mal, porque não temos elementos para julgar ninguém, nem praticar nenhuma justiça. Portanto, vamos colher breu, vamos colher trevas, porque só nos lembramos de nós mesmos, da nossa sobrevivência, da nossa subsistência, não dividimos nada com as crianças que não têm pai nem mãe, com os idosos que estão em asilos, com as instituições de caridade que apoiam doentes e deficientes, vivemos só para nós, para o nosso ego, individualmente, e aí utilizamos ainda o poder que nos é dado por Deus dentro da esfera social para destruir vidas, dizendo que estamos fazendo justiça. E aí, meus irmãos, e aí nós vamos para as trevas. Não importa o cargo ou função da pessoa aqui na Terra. Ela vai chegar do outro lado e ela não vai ver nada além de trevas e ficará perdida no espaço e no tempo sem saber o que está acontecendo. Quais os reflexos da morte no corpo material? No corpo material é a desintegração do corpo material. E no corpo espiritual, nenhum reflexo, porque o corpo espiritual ou o corpo astral ou o perispírito sobrevive à morte do corpo material. Qual é a trajetória do espírito após a morte do corpo material? Ele entrará num túnel de luz e irá até a região compatível ou com afinidade com a sua evolução espiritual. Se semeou o amor da terra, ele irá para uma região de luz, do astral inferior, do astral superior ou do plano mental inferior ou plano mental superior. Se ele só semeou dor na terra, não importa se ele tem consciência ou não da dor semeada, porque pode ser dolosa ou culposa, não importa. Se semeou a dor, ele colherá a dor. E as trevas serão seu habitat pós-mortem. Até que se arrependa, sinceramente, queira retificar conduta e verificado pela equipe socorrista que o ser quer retificar conduta, ele seja resgatado do umbral ou do mundo astral inferior. Inteligência e consciência é a mesma coisa? Não. Inteligência refere-se ao atributo orgânico, ao atributo da matéria. Consciência do espírito. O espírito tem consciência antes de nascer
e continua tendo consciência após a cessação do mundo material. A inteligência cerebral não, ele cessa com a morte do corpo material. Muito bem. Então já vimos que existe vida além da vida, que existe vida além túmulo, que somos uma centelha divina, que viemos do plano sutil de consciência chamado astral, compatível com a nossa evolução espiritual, fruto de nossas boas ações. Que ao desencarnar, vamos para o plano de consciência que após a reencarnação vamos merecer por afinidade. Se fizermos boas ações na última encarnação, somadas às anteriores, vamos para um plano de luz. Se pensamos só em nós, se após almoçar, por exemplo, sobra comida e nós não fazemos uma quentinha, e nós não levamos para quem tem fome lá fora, não lembramos do que sobra nas nossas panelas, podem alimentar e ser um banquete daqueles que têm fome, nós vamos para as trevas mesmo. Lembro um caso interessantíssimo, relatado pelo capitão Geni, do ciclo esotérico da maçonaria do espaço. Ele fala de um preto velho chamado Antônio Mineiro, que Antônio Mineiro vivia numa fazenda, cuidava dos escravos com amor e carinho, muitas vezes deixava que esses escravos almoçassem na sua mesa com a sua família, e quando fez a passagem com seu burrinho, ambos foram para uma região de luz e recebidos pelos emissários de Maria, mãe de Jesus o Cristo, a mestra ascensionada Maria. E o advogado que habitava na fazenda, que só pensava em si, que espoliava os seus clientes, que não tinham até dinheiro para pagar-lhe, retirando-lhes e subtraindo-lhes o patrimônio. E nunca pensou em dividir o que quer que seja, nem o que sobrava da sua panela, nem o que sobrava do seu patrimônio com os mais necessitados. Esse advogado foi para as trevas, com toda a sua inteligência. E lá nas trevas pediu por socorro. Antônio Mineiro foi socorrer-lhe. E Antônio Mineiro disse a ele que ele estava ali porque não tinha feito bem a caridade a quem quer que seja. E a dor lhe seria companheira, para que ele refletisse no mal que fez às pessoas e retificasse conduta. O que aconteceu? Ele pediu, pelo amor de Deus, que tirasse ele daquela região de trevas, porque ele não suportava mais os trovões, as tempestades, os uivos de dor, os gritos de horrores do umbral, entendeu? E todos aqueles horrores de espíritos inferiores, mal nascidos, mal amados, mal realizados, criminosos, quadrilhas que habitam o umbral. Não aguentava mais aquilo. O Antônio Mineiro foi procurar o emissário de Nossa Senhora para perguntar se poderia socorrê-lo, esse advogado que estava nas trevas. Nossa Senhora mandou dizer que ele esperasse 90 dias para que a dor lhe visitasse, ele pudesse refletir no mal que ele fez às outras pessoas e retificar conduta, querendo uma nova vida, uma nova encarnação, reencarnando para fazer bem ao próximo. 90 dias Antônio Mineiro esperou e foi visitar o advogado. O advogado estava arrependidíssimo, em prantos, e disse que tudo faria para ter uma vida melhor e fazer bem ao próximo, que não sabia que a lei da causa e do efeito, ou
puniria de tal maneira tão grave, em função da gravidade de seus atos, para que ele refletisse e retificasse conduta. Antônio Mineiro disse que não se tratava de punição, e sim de pedagogia, de ensino, que ele não estava sendo punido, que ele estava apenas colhendo os atos que plantou e perfez quando era vivo na terra. E aí, o Antônio Mineiro se ofereceu para ser pai deste advogado na terra, para auxiliá-lo com a sua pureza de coração e com a sua luz interior no caminho do bem, da paz, da vida e do amor. E assim foi feito. Vejam bem, o Antônio Mineiro é um preto velho aletrado. É um preto velho que tem a sabedoria da vida. Ele não tem intelectualidade, mas ele tem a sabedoria que a vida lhe deu e usou o seu livre-arbítrio para o bem, para socorrer, para acalentar, para consolar e para alimentar materialmente e espiritualmente os necessitados. O advogado só pensou em si mesmo e no seu enriquecimento próprio. Em nenhum momento pensou em dividir nem o que sobrava do seu patrimônio, nem o que sobrava da sua comida, nem o que sobrava do seu rico império, fruto do confisco dos bens dos seus constituintes. Fala um pouco alto, Biratan. O advogado esnobava o Antônio Mineiro. Sim. O advogado na terra, como disse meu filho, que está aqui do meu lado, o frater Marco Biratan, que também pertence à antiga e mística Ordem Rosae Crucis, no grau 12 artesão, ele esnobava o Antônio Mineiro quando estava na terra. Ele ridicularizava o Antônio Mineiro, lembrava ele, porque ambos viviam na mesma fazenda, da sua missão de ser advogado para ajudar e não para expoliar ou dilapidar os bens do seu constituinte. Mas o advogado só queria saber de viver na riqueza, na luxúria e na nobreza, não compartilhando nada com o próximo, burlando a maior lei que Jesus, o Cristo, ensinou, que é a lei do amor. Então, ele, quando fez a passagem, não tendo luz, nem de outras encarnações, porque ele era recalcitrante do mal, ele foi para uma região de trevas. E essa região de trevas o fazia sofrer, e esse sofrimento o fazia refletir. E na reflexão, a vontade de retificar conduta, eis a pedagogia da lei de Deus, da causa e do efeito. A retificação de conduta para que uma nova oportunidade, uma nova vida, ele possa agir de acordo com os ditames da lei do amor, da misericórdia, da tolerância, do perdão e do socorro ao próximo. Muito bem. Agora vamos dar um passeio, meus irmãos queridos, pela Grécia. Vamos para a Grécia. A mitologia grega, que abraça o mistério de Eleusis, diz que a vida continua além da morte. Os gregos acreditavam numa região após túmulo chamado Hades. Este Hades era dividido em Campos Elíseos, que era a região daqueles bem-aventurados que fizeram sempre o bem e a caridade, parecido com o céu dos católicos, em Érebo, que era uma região de sofrimento e de reflexão, de pedagogia pela dor, parecido com o purgatório dos católicos, e o inferno,
onde habitavam as fúrias e as parcas, mouras ou horas, que teciam a vida das pessoas e quando rompiam, a pessoa cessava a vida orgânica e partia para a vida espiritual. Elas também habitavam o Hades. Então, o ser desencarnado era levado para o Hades. E lá no Hades, ou Tártaro, ele era julgado pelo deus Hades, ou Plutão, e pela sua senhora, a deusa Perséfone, que era filha da deusa Ceres da agricultura. Mais tarde, Hades delegou a um trio de deuses o julgamento dos mortos, a Éaco, Minos e Radamanto. Então, julgado os mortos, pesados as suas ações, eles seriam levados ou para o Campos Elíseos, uma região de benemerência e bem-aventurança, ou para o Érebo, uma região